É isso aí, boa tarde. Eu, irmão Leandro Fernandes, mais uma vez com você, chegando com o programa Bíblia para as Nações. Eu quero agradecer você que tem nos dado a oportunidade, você abre sempre a porta do teu lar para nos receber. Muito obrigado, eu sou muito grato a ti. Lembrando que nós estamos aqui com Bíblia para as Nações toda quinta-feira ao vivo. Hoje, por exemplo, das 4 até 5 horas da tarde, com o repeteco, a reprise desse programa, do mesmo programa, no domingo, a partir das 4 horas da tarde, o mesmo horário. Hoje nós temos um tema muito interessante, nós temos um convidado especial, nós vamos falar sobre família, a base da sociedade, tá certo? Família, a base da sociedade. E para falar desse tema com a gente, eu estou aqui para fazer perguntas, eu estou aqui hoje literalmente para aprender, como sempre, a vida é um aprendizado. A exemplo dos outros programas, hoje eu tenho certeza que eu vou aprender demais e você também. Eu trago ele, um convidado especial, o nome dele é Aparecido Rizzi, no entanto ele é conhecido como Tino. É o pastor Tino, que é pesquisador nesta área da família e também palestrante. Pastor Tino, meu amigo, pode chegar aqui, pastor, pode chegar e se apresentar para o nosso povo. É um prazer recebê-lo, pastor. Oh, tudo jóia. Melhor agora, pastor, fica à vontade para cumprimentar o povo, a casa é sua. Eu sou o pastor Tino, meu nome realmente é Aparecido Rizzi, mas eu tenho um nome carinhoso de pastor Tino e eu sou conhecido como tal. E o nosso objetivo aqui é compartilhar a respeito de família, a respeito da palavra de Deus e o que o Deus tem preparado com respeito à esposa, filhos, marido, esse relacionamento tão importante na vida cristã e na vida social da nossa cidade, da nossa nação. Por isso, estamos aqui para bater um papo. Pastor Tino, obrigado por ter aceitado esse singelo convite nosso. E eu quero perguntar o seguinte, pastor Tino, se a gente pode, já quero perguntar de bate-pronto, se a gente pode apertar e fazer perguntas polêmicas ou não? Pode apertar sim, tem bastante espaço para apertar. Tem bastante espaço, o povo gostou aí. Depois nós vamos mostrar a plateia, né, pastor Tino? Opa, vamos mostrar a plateia. A torcida hoje está, casa cheia aqui, os ingressos foram vendidos antecipadamente. Tá lotado aqui. Uma bênção, pastor Tino, uma bênção, pastor, vai ser uma bênção esse programa para a nossa vida, eu não tenho dúvida. Eu quero falar com você agora dos nossos patrocinadores, e para a gente ganhar bastante tempo para explorar o conhecimento do pastor Tino. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a Darri Informática. A Darri Informática, enquanto eu falo, os nossos contatos aparecem na sua telinha. Olha, que beleza, o GC nós mudamos um pouco para sair da rotina, nós estamos em fase de mudança, está uma bênção. Darri Informática, manutenção e venda de computadores. Eu indico, é um problema na peça do seu computador, quer trocar o monitor, quer alguma informação acerca de informática, Darri Informática, bem pertinho de nós, na cidade de Mauá. Um beijo no coração do Fabinho e do Wellington, que é o seu colaborador. Muito obrigado pela fidelidade, que Deus abençoe vocês. Em segundo lugar, com aquela câmera, eu quero falar da Autopeças Restauração. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Por vezes, por causa de um probleminha numa peça que é simples, por vezes, nós passamos por problemas graves. Problemas graves no trânsito. O carro pode falhar, o trânsito é coisa séria. Então, o ideal, você que vai viajar, ou você que anda sempre com o carro para a igreja, para os seus eventos, você que não é religioso, mas frequenta outros eventos, enfim, você que anda com o carro para trabalhar, você que precisa do carro como ferramenta do dia a dia, é bom que o carro esteja sempre com as peças em dia. Então eu indico Autopeças Restauração. Um beijão no coração do Elias, sua equipe, sua família, e muito obrigado também pelo apoio, pelo investimento. Em terceiro lugar, eu quero falar de roupa, State One Jeans. É roupa masculina, é roupa feminina, calça, blusa, camiseta. Nós temos saia num preço acessível. Esse endereço que está na sua tela é só para você atacadista. Você que deseja comprar no mínimo 12 peças, é neste endereço. Você vai ligar, falar com a Luciana, vai ligar antes, é só visita agendada. Eu sempre digo isso aqui, para que nós possamos te atender da melhor forma possível, você deve ligar e agendar uma visita. Você que quer comprar para o seu uso particular, ligue que a Luciane vai dar um outro endereço. Eu indico, é uma roupa boa, bonita, num preço acessível. Eu uso State One Jeans. E em quarto lugar, eu quero falar, pastor Tino, sobre a churrascaria Galpão Gaúcho,
O Mirinho, Almiro, nosso amigo está aqui, vulgo Mirinho, vai pagar um jantar hoje para todo mundo, para toda a equipe da Rede Eco TV. A nossa torcida se emocionou aqui e o Mirinho vai pagar. É lá na churrascaria Galpão Gaúcho. Nós temos almoço, nós temos jantar, self-service, coisa linda. Eu particularmente, Pastor Tino, gosto de um coração. Gosto do coração, é uma maravilha, é uma delícia. Quando eu vou lá, eu gosto de comer coraçãozinho, mas tem também um abacaxi na canela, o abacaxi mesmo, vem no espeto. Você come 1 quilo de carne, depois come um abacaxi, o estômago abre, ó. Tem gente que faz cirurgia para reduzir o estômago, né? Quando eu vou lá, eu gosto de dilatar o estômago, que a comida é maravilhosa, eu indico. Dá para você fazer um evento lá também. Você vai ligar, falar com o Isaías, ele vai separar um espaço para sua turma, sua equipe, para um evento, e você vai pagar o preço combinado, um preço barato, é o preço do dia, ele vai reservar um espaço para você. Até 70, 80 pessoas, ele tem espaço para nós lá. Uma delícia, eu indico, tá bom? E eu quero falar agora que nós vamos para um pequeno break, para que possamos aproveitar esse tema bastante hoje com o Pastor Tino. Família, a base da sociedade. Nós vamos falar sobre relacionamento marido e mulher, mulher-marido, pais e filhos. Nós vamos falar também, se der tempo, tá? Com muito cuidado nós vamos dar a nossa opinião acerca da homossexualidade. É um assunto que está pegando aí não só no Brasil, mas no mundo. Então é um assunto relacionado à família. Nós vamos explorar bastante o Pastor Tino. O bicho vai pegar hoje aqui, no melhor sentido possível. Eu já volto, hein? Daqui a pouco. Leandro, com o Pastor Tino hoje, programa Bíblia para as Nações. Até mais. Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. A sua diversão está garantida. Circuito de sucessos. Brincadeiras. Músicas. Matérias. Boa noite para você que curte o Circuito de Sucessos aqui na Rede Eco TV, nesta quinta-feira animada. Hoje, no palco do circuito, pop rock, também com rock que promete mulheres bonitas, porque o circuito está no ar. Todas as quintas às 8 da noite. Apresentação Robson Dias, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Nosso corpo e nossa mente vivem muito melhor quando são bem cuidados. Quer saber como viver lado a lado com o bem-estar? Assista ao programa De Bem com a Vida. Dr. Luiz Rasante traz dicas importantes e orientações de saúde.
Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, 5 anos na Rede Eco TV. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, falo sobre homeopatia, acupuntura, clínica geral, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. De Bem com a Vida, toda quinta, às 7h30 da noite, aqui na Rede Eco TV. É isso aí, voltamos com o programa Bíblia para as Nações, eu, irmão Leandro, acompanhado hoje do meu amigo Pastor Tino. O tema é Família, a base da sociedade. Eu quero já dar um recado aqui antes que eu esqueça, é o seguinte, no mês de junho, aliás, depois a gente vai melhorando esse anúncio, tá? Porque a gente vai tomando mais informações. No mês de junho, nós teremos o início das Olimpíadas Evangélicas. Vai do final de junho até meados de julho. 15 dias de evento, Olimpíadas Evangélicas no ginásio Pedro de Lantônia, em Santo André. Tá bom? Você já é nosso convidado especial, mas depois a gente vai melhorando, passando mais informações. É só pra gente não esquecer, guarde no coração. Final de junho, meados de julho, Olimpíadas Evangélicas, é um evento que acontece todo ano, tá bom? E um beijão no coração do Ailton, ex-jogador de futebol também, nosso amigo, carinhosamente nós chamamos de Banana. É o Banana, um beijão no coração, que é telespectador fiel, falou muito bem hoje no Facebook do Pastor Tino, Pastor Tino. Pastor Tino é conhecido, hein, pastor? Nas palestras, né, pastor? Por nas aí, palestras, sim. Que benção, ele está lá assistindo a gente. Pastor Tino, vamos lá. Meu pastor, é o seguinte, com as palavras do senhor, defina para nós família, pastor. O senhor que é palestrante, pastor, o senhor que trabalha nesta área, defina família para a gente, por gentileza, na visão do senhor. Família é um homem e uma mulher que decidiram ter uma criança e eles têm como base o paraíso, onde a família foi criada, no paraíso. Então o objetivo de um homem e de uma mulher quando casa é retornar ao paraíso, é ter no lar dele, não na casa, não lá onde eles estão, mas no coração, na atitude, na forma de expressão, eles serem felizes. Essa felicidade ela tem que se externar. E isso externa para a mulher, para o marido e para os filhos. Então todos aqueles que estão em volta dele percebem e conseguem sentir essa felicidade. Porque essa felicidade foi projetada e foi programada por Deus. Deus criou a gente assim. Pastor, então com base no que o senhor falou, eu posso dizer que o lar, ele está além de uma casa, de uma residência, de um apartamento. O lar é essa família que consegue levar essa alegria para fora também, né? Acho que essa é a ideia do lar, né, pastor? Ah, não tenha dúvida. Então a felicidade de uma família não pode ser uma felicidade egoísta, só para a família em si, para aquele grupo fechado. É uma felicidade que pode alcançar um bairro, por exemplo, uma cidade. Não tenha dúvida. Inclusive, quando você está do lado de um casal que está realmente feliz e o filho está envolvido com essa felicidade, esse casal consegue envolver todos. Você vai numa festa, você vai em qualquer evento, quando você vê uma família unida, você quer ficar do lado dela. Isso é uma coisa natural, pastor. Natural. Essa família não força para chamar a atenção das outras. Não. É como a luz, não força, ela está lá. E todo mundo vai atrás dessa família. O contrário também é verdade. Quando você pega um casal que não está muito bem, não está com uma harmonia, que os filhos estão com certa dificuldade, automaticamente eles começam a se isolar. Então a ideia que eu vejo que Deus tem com a família não é apenas unir o casal, não unir o filho, mas unir todos aqueles que estão em volta de uma tal forma que em festa, igreja, escola, trabalho, qualquer ambiente social onde tem um grupo de pessoas, a família ela vai estar em foco e é algo tão bom, tão agradável, que as pessoas estão em volta e nem percebem que é uma atração divina. Porque eu encaro que a família é algo divino e a atração é divina. Então é algo que gera prazer. E tudo aquilo que gera prazer, você tem aquela vontade, aquele desejo de estar do lado. Então uma família assim é fantástica. O senhor falando isso, pastor, eu me lembro do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz para Abraão que ele e a família dele seriam bênçãos para todas as famílias da terra, né? Ou seja, uma bênção estendida, né? Uma bênção estendida. Pastor, o senhor é casado, tem filhos? Tenho filhos, opa. Um casal? Tem um casal, tem o Gerson, tem a Caroline, e tem um filho também, que não é meu filho, mas eu considero ele como um filho do coração, que é o Fábio.
Que é o Fábio. São todos casados ou não? Não, o Fábio ainda não. O Gerson está casado, vai fazer 2 anos de casado agora, está partindo para o 2º ano de casado. A Carol já tem uma netinha, já me deu uma netinha lindinha. Olha aí, é a Isabela, ela é fora de série. E eu estou tendo uma nova fase na minha vida. Uma família com um neto. Uma família com neto. Que é um aprendizado. É uma experiência a mais. Nossa, é um aprendizado, é algo inacreditável. O senhor falou algo no começo, me chamou a atenção, pastor Tino, sobre o homem, a mulher e um filho, por exemplo. É possível ser família somente o homem com a sua esposa, a esposa com o seu marido, sem filhos? A gente pode chamar isso de família ou a família se completa, se dá quando há um casal com um filho no mínimo? O propósito de Deus é que o homem ele se una e multiplique. Mas essa multiplicação hoje, tirando de Gênesis, jogando para o Novo Testamento, nós podemos ser pais do coração. Nós podemos adotar. Nós podemos envolver as crianças que estão em volta. Eu, particularmente, sou um observador. Então eu observo no mercado, observo em festa, em tudo que é aglomeração. E às vezes eu pego crianças que estão com o pai e com a mãe, mas eles estão isolados. E aí eu percebo que alguém que está próximo, que às vezes não tem filho, ele consegue envolver essa criança, ele consegue passar amor, carinho, afeição, cuidado. Então não precisa necessariamente ter um filho, mas precisa gostar da criação de Deus. Precisa estar envolvido com essa criação de Deus. E esses casais que não têm filhos, ou por providência de Deus, ou porque Deus assim o determinou, ou por uma opção mesmo do casal, eles têm filhos que estão ao lado deles e eles percebem isso. Num trem, num ônibus, eu acho muito interessante, eu pego ônibus, às vezes trem, e você vê um casal brincando com a criança. E às vezes o pai que está do lado não está brincando, mas aquele casal está brincando e chamando a atenção. Às vezes ele tem tanta sensibilidade que ele compra um chocolate, uma bala e dá para a criança. E o pai desapercebido fala, não, ele não precisa. Realmente ele não precisa da bala, ele precisa do carinho que está atrás da bala. Então não há necessidade de ter esse filho. É uma opção, eu acredito que é uma opção. Tá certo. Pastor Tino, se der tempo a gente vai falar um pouco sobre homossexualidade também, se der tempo, porque o assunto é tão dinâmico, é tão gostoso, né, pastor? E não dá pra gente falar de tudo, dada a amplitude do tema. Mas é o seguinte, uma pessoa, um homem, por exemplo, não é homossexual, e esse homem deseja ficar solteiro. Ele deseja ficar solteiro, ou a mulher também deseja se dedicar a uma causa e não vão se casar. Pastor, o projeto de Deus é que o homem se case com a mulher, é que a mulher se case com o homem? Há uma brecha nessa lei? O que o senhor pensa disso? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. O homem, eu creio, Deus criou o ser volitivo. Volitivo. Então ele tem vontades. E a vontade do homem, por incrível que pareça, é respeitada por Deus. Deus deu o livre-arbítrio para o homem e Deus não interfere nesse livre-arbítrio. Eu creio nisso. Eu creio que o homem tem liberdade. É uma liberdade vigiada, mas é uma liberdade que Deus dá. Então o homem, no plano de Deus, ele deve se relacionar com a mulher. A mulher, no plano de Deus, deve se relacionar com o homem. E essa união, que se transforma em um, porque os dois se fazem um, em uma só carne, aí vai gerar toda uma sociedade. Se o homem desejar ficar só, porque a Bíblia diz que uns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos, e outros se fizeram eunuco. Então eu creio que o homem pode se fazer eunuco para uma obra. E a Bíblia vai mais longe ainda. Aquele homem ou aquela mulher que não se casa, se dedica exclusivamente ao Senhor, às coisas de Deus. Aquele homem, aquela mulher que decidiu se casar, a mulher se dedica ao marido, o marido se dedica à mulher e o casal se dedica aos filhos. Então eu creio que é uma opção do homem. É possível isso? É possível. É possível. Aí eu me lembro também, pastor, só vai falando, é tão gostoso ouvir e a gente vai lembrando dos textos bíblicos, né? Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar. Opa. Eu me lembro quando Jesus disse para alguns, né, que o meu pai, a minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, pastor, então essa pessoa que opta, por exemplo, por causa de uma religião, essa pessoa, ela por opção, ela quer ficar solteira. A família dela acaba sendo a comunidade, né, pastor? Ah, não tenha dúvida. Eu conheço pessoas, inclusive um casal, que ele tomou como base, eles não têm filhos, mas ele tomou como base que a igreja são os filhos dele. E tem homens e mulheres dedicados ao reino de Deus
que ele não tem filhos, obviamente, não tem um marido, não tem uma esposa. Mas a dedicação à obra de Deus é fantástica. Porque tem algo que eu vejo isso em todo ser humano. O ser humano gosta de ajudar o próximo. Ainda mais o brasileiro, ele sente prazer em ajudar. Existe um prazer nisso. Então, quando ele descobre algo que gera prazer dele, ele vai fazê-lo com certeza. E aí, o que ele faz? Ele vai acolher essas pessoas. Porque tudo que eu falo é baseado nas Escrituras, na Bíblia, certo? E nós conversamos até em off, muito bom o senhor falar isso, pastor. O senhor é palestrante, há quanto tempo, pastor Tino? Aí eu quero fazer uma pergunta em cima da Bíblia. Uns 26 anos, 27. 26 anos. E o senhor tem como base, porque o senhor poderia usar a filosofia, pode usar a psicologia, a ciência, a Bíblia, a religião. O senhor tem um leque de opções aí para o senhor escolher para que o senhor possa se basear nas palestras do senhor, na pesquisa do senhor de modo geral. Qual é o documento principal, pastor Tino, ou a fonte principal de pesquisa que o senhor usa? O senhor Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia. O senhor encontrando alguma informação, por mais que seja uma informação interessante, uma informação bonitinha, mas estiver contra aquilo que o senhor acredita, em relação às Escrituras, o senhor extirpa da palestra, ou seja, não vai usar como princípio. Não, de forma alguma. Então a Bíblia é a base para a pesquisa do senhor. Não tenha dúvida. Com base nisso, pastor, eu quero perguntar o seguinte, muita gente fala sobre isso, inclusive me questionam também, e eu ouço também, a gente lê um jornal ou outro, a gente ouve sempre isso. A Bíblia, pastor, é um livro que foi compilado há muito tempo. Talvez aí há 3.000 anos atrás nós tivemos o início dessa compilação, né, pastor? E há 2.000 anos atrás o fechamento, enfim, há alguns milhares de anos atrás a Bíblia. Por conta disso, alguns dizem que é um livro retrógrado, que não dá para a gente usar os princípios bíblicos nos dias atuais. E aí, pastor, o que dizer para essas pessoas? Eles precisam ler um pouquinho mais a palavra de Deus e eles precisam entrar um pouquinho mais nas Escrituras. A Bíblia tem uma harmonia fantástica. E nós não podemos esquecer que quem criou o homem foi Deus. Então Deus criou o homem e Deus tem todas as condições de dizer o que é o homem, o que é a mulher, o que é o casal, o que é o filho, o que é o relacionamento marido e mulher e o que é o relacionamento homem e sociedade. A Bíblia, por muitos anos, já tentaram acabar com a Bíblia, dar o descrédito da Bíblia. Mas quando você começa a ver os princípios da palavra de Deus, você começa a ver uma harmonia tal em todos os livros da Bíblia, que você chega à conclusão que realmente ela trata a respeito do homem. É uma carta de Deus dando as instruções de como um homem e uma mulher vive feliz. Como que uma família vive feliz. Tanto é verdade que muitas pessoas vêm conversar comigo e eles falam assim, poxa, o meu lar não está tão bom. Eu falo, você quer um lar bom? Feliz, alegre? Esse é o sonho da minha vida. Eu falei, você gosta de obedecer? Não, o ser humano não gosta de obedecer. Aí eu digo para ele assim, se você tiver o propósito de obedecer a palavra de Deus, a felicidade no lar é automática. Porque você fazendo aquilo que Deus determinou para fazer, tanto relação do homem para a mulher, como a mulher para o homem, a felicidade é um resultado que você não precisa esperar. Ele brota, é algo fantástico. É algo fantástico, desde que você siga essa regra. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas ficam com certos estudos a respeito de homens e mulheres, e esses estudos vão mudando conforme vai se mudando também a ciência, só que a palavra de Deus continua sendo a mesma. E ela, por ser a mesma, e o ser humano ser o mesmo, os erros do passado são erros hoje. O sucesso do passado também é sucesso hoje. Desculpa cortar, pastor. Salomão diz no seu livro, Eclesiastes capítulo 1, que nada é novo. O que nós vemos hoje, já vimos no passado, né? Ou seja, as coisas se repetem, então, pastor. Pode falar. Efésios 2:10 diz que nós somos feituras de Deus, criados por Deus, para fazer as boas obras, que Deus já fez ela de antemão. Então, a palavra de Deus já tem todas as boas obras que nós devemos fazer para ter um bom relacionamento, para educar bem os nossos filhos, para viver bem de uma forma agradável na sociedade. O cristão, ele consegue viver em qualquer sociedade do mundo, porque a base do cristianismo é o amor. E o amor encaixa em qualquer área. Lembrando que o amor que eu estou falando é o amor que é descrito na palavra de Deus. Não é o amor egocêntrico que é descrito no coração do homem. É um amor amplo. Então a palavra de Deus, ela cabe em qualquer lugar do mundo. Deus é amor, né, pastor? Deus é amor. Então, quando você entra numa relação de amor,
querendo desejar para o próximo aquilo que você deseja para você com sinceridade de alma, não tem como. Você começa um caminho já de fé, de amor e de reconhecimento da palavra de Deus. Pastor Tino, então o senhor acredita, sim ou não? O senhor acredita piamente que a Bíblia é um livro atual? Atual, atualíssimo, nossa. Minha netinha está com 9 meses, vai fazer 10 agora. E eu espero na formatura da minha netinha, certo? E a minha netinha vai crescer, vai ser orientada na palavra de Deus, minha netinha vai casar, vai ter filhos, vai ter netos, vai ter bisnetos, e a palavra de Deus vai continuar a mesma. O escritor aos Hebreus diz que ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então a palavra de Deus não muda, porque o ser humano não muda. E na formatura da netinha do senhor, quando ela for uma doutora, se der a oportunidade para o senhor, o senhor tem coragem de ler um versículo bíblico, então? Se eu conseguir, daqui a alguns anos. Se eu conseguir falar e não infartar, eu com certeza. Que beleza. Pastor Tino, é o seguinte, como o nosso programa, pastor, nós temos essa proposta. Nosso programa não é só para evangélicos, o senhor tem uma mente aberta. A nossa proposta é Bíblia para as Nações. O pessoal está vendo aí na televisão atrás. Aí. O nosso desafio, pastor, é fazer com que as pessoas tenham esse diálogo com a palavra de Deus, né? Então, pastor, é o seguinte, dá uma dica aí para todo mundo, o ateu que está nos assistindo, que nós amamos, talvez temos homossexuais nos assistindo, católicos, espíritas, evangélicos, pastores, não, pessoas descrentes que, zapeando ali, nos acharam por acaso. Então, um conselho amplo, pastor, como escolher a pessoa certa para o casamento? Como que o jovem vai escolher a mulher certa, esposa correta? Como que a jovem mulher vai escolher o esposo correto? Independente da religião, pastor, há uma dica, há um segredo ou é no chutômetro mesmo? A gente chuta e acerta, se Deus quiser, seja o que Deus quiser. Eu particularmente acredito que tem duas formas. Duas formas. E isso vai muito do coração. Tem pessoas que elas são extremamente dependentes de Deus. Então elas pedem para Deus, Deus, me mostra a mulher certa e o homem certo. E Deus vai mostrar. Tem outros que já pensam o seguinte, eu tenho que ir atrás. E alguns é a somatória dos dois. Senhor, me direciona e vai atrás. Agora eu vejo que para a pessoa encontrar a pessoa certa, ele tem que se conhecer primeiro. Primeiro ele tem que saber o que ele deseja. E depois ele tem que conversar muito com essa pessoa. Dizem que o namoro foi feito para beijar. Eu não concordo. Namoro foi feito para conversar. Conversar e conforme o tempo do namoro vai passando, você vai aprofundando a conversa, o diálogo. E sem mentira. Então, namoro, na minha visão, ele é uma preparação para o noivado e para o casamento. E é uma decisão. Então, o cidadão, me perguntam isso, né? Eu estava fazendo compra com a minha esposa e a menina do caixa estava lá toda e a minha esposa falou que eu era de casais e ela falou assim, como que eu consigo um namorado? Olha que pergunta, num caixa de mercado. Como que eu consigo um namorado? Eu falei assim, ó, você pede para Deus um homem que cuida de você. E se eu pudesse dar um conselho para as mulheres procure um homem que cuide de você. Não é um homem rico, não é um homem bonito, não é nada disso. Um homem que cuida. Deus criou a mulher para ser cuidada pelo homem. Quando a mulher encontra um homem que cuida dela, ela encontrou a felicidade. E o homem da mesma forma. O homem precisa ser cuidado. Então ele precisa de uma mulher que cuide dele. Se você encontrar uma mulher ou um homem extremamente individualista, vai ter muita dificuldade de ter felicidade. É aí que você tem que se aprofundar no diálogo. E alguns entendem, né, pastor, que ele pode ser individualista no namoro, vai mudar com o casamento ou com a vinda de um filho, né? Isso é muito perigoso, né, pastor? Esperar uma mudança após o casamento ou a chegada de um filho. Ah, não muda. Não muda. O casamento, ele descortina, ele revela aquilo que é. Por isso que namoro é algo familiar. É um momento para você conhecer a família, conhecer a mãe, o pai, o ambiente que ele frequenta, a forma dele. E para você conhecer uma pessoa mesmo como ela é em cima, ou seja, é sobre uma influência de um estresse. É ali que a pessoa revela quem ele é realmente. Então você deve se preparar para cuidar dessas pessoas. E quando você descobre uma pessoa estressada em certo momento, numa época de conhecimento, você deve aprofundar o diálogo para saber o porquê daquele motivo. Porque tem pessoas que ficam estressadas e não sabem por que estão estressados. Eles têm tudo para ser felizes na vida e não são felizes. Por isso que eu volto à palavra de Deus.
Porque o objetivo de Deus, de um homem e uma mulher estarem juntos, é felicidade ampla do ponto de vista de Deus. E o que é felicidade no ponto de vista de Deus? É aí que a palavra de Deus distorce da sociedade. Como você falou, tem muitas pessoas que falam que a Bíblia não é um livro atual. É legal, falam mesmo. Quem é que fala isso? Quem lê muito. Mas quando você pega a palavra de Deus na parte que interessa, que é a parte prática, e você chega para a pessoa e diz o seguinte: olha, você quer arrumar uma companheira, você quer arrumar um companheiro, você quer se unir com ele, você quer casar com ele? Quero. Então você tem que fazer boas obras para essa pessoa. E aí o que é boas obras para uma pessoa? Para eu saber qual é a boa obra na tua vida, só tem um jeito. Eu tenho que perguntar. Então a pessoa tem que perguntar para aquele que está com ele o que é interessante para ele. Se a mulher gosta de passar roupa, compra o melhor ferro de passar roupa. Se a mulher não gosta de passar roupa, faça uma poupança e pague uma passadeira de roupa para ela. Se o marido gosta de dormir no sofá, quando você for comprar o sofá, compre o melhor sofá da face da terra para ela dormir, para ele dormir no sofá. E as pessoas ficam o quê? Ficam com medo da sociedade, da influência externa. Aí vira uma infelicidade assustadora, porque as pessoas não criam um lar, eles criam uma casa aonde não acontece nada. Eu até falo para minha esposa, eu gosto de casa um pouco mexida, sabe? Alguns falam, é bagunça. Não é bagunça, tá viva. Tem casa que você vai lá e tem uma estante de 30 anos atrás. Nem bicho fica naquela estante. Precisa ter renovação. A palavra de Deus diz que nós temos que renovar. Que o Espírito Santo é uma renovação dentro da gente. Então tudo na casa tem que renovar. Tudo. Então isso é felicidade. E na época do namoro, da escolha, você tem que saber e tem que conversar a respeito dessas coisas. E as pessoas não gastam tempo com isso. Pastor Tino, então, a meu ver, a ansiedade que pode invadir o coração daquele que está solteiro procurando uma mulher para casar, daquela que está solteira procurando um homem para casar, a ansiedade pode se tornar um grande inimigo, né? Tem aquele ditado que me fugiu agora um pouco, o princípio está na minha mente. Quem tem pressa come cru. É. Isso, esse é o ditado. Então a gente pode cair nesse ditado popular aí, ou seja, a ansiedade, aquele desejo pelo casamento pode cegar a pessoa a ponto dela não analisar esses detalhes antes do casamento, né, pastor? Exatamente. Por isso que eu sou a favor de namoro, noivado e casamento. Com muita cautela. Com muita cautela. Tem 2 estágios que é para você, antes de chegar no casamento, ter a coragem de desistir. Ter a coragem de desistir. Para você não estragar a vida da mulher, nem estragar a vida do homem. Tem que ter coragem, então. Exatamente. Né? Tem pessoas que estão 2, 3 relacionamentos e falam assim, as pessoas não me entendem. Não, eu estou procurando o amor. Não vai achar o amor nunca. Porque na realidade essa pessoa tem que ter uma consciência. Tem algo na vida dele que estraga a vida dos outros. Por isso que a verdade liberta. Quando ele olha o Evangelho e Jesus fala, meu querido, ela não tem problema, ele não tem problema. Quem tem problema é você. Eu vou arrumar você. Eu vou mudar sua mente, eu vou mudar sua forma de pensar. Aí ele pode casar com qualquer mulher, casar com qualquer homem, que ele vai ser feliz. Então essa ansiedade, que hoje a sociedade vive com essa pressa, tanto que na Bíblia não fala para correr. A Bíblia fala muito sobre andar. Vai andando, vai andando. Mas você vai numa empresa, manda você correr. No trânsito, manda você correr. Na sociedade, manda você correr. Hoje, quem arruma um emprego tem que ser proativo. Eu não sei o que acontece com isso. Todo mundo tem que ser proativo. Proativo aqui, proativo ali. Existem umas palavras, uns chavões que as pessoas utilizam, só que as pessoas não utilizam... Consumismo, né, pastor Tino? Consumismo muito grande. Quer comer rápido, lanche, é tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido. Então parou aquela ideia de estar tranquilo. E eu vejo o seguinte, nós temos que resgatar, tem que voltar. Tem que voltar àquela história do velhinho e da velhinha. Que história é essa, pastor? Opa, hoje quando a pessoa vai casar, ele não pergunta assim, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus? Você tem propósito? Qual que você pensa no futuro? Não, hoje é assim, você tem carro, você tem casa? Quanto você ganha? Quantas faculdades você fez? Fez pós-graduação? Sabe falar inglês? Espanhol, mandarim? Quer dizer, a pessoa tem um currículo enorme. Os antigos não, era diferente. Ele olhava para aquela mulher que não tinha muita cultura, ele também não tinha muita cultura, ele olhava para aquela jovem e falava assim, eu vou tirar você da casa do seu pai, mas não precisa se preocupar, eu vou cuidar de você. Comprei um terreno e nós vamos construir a nossa casa. Começava do terreno até chegar na casa.
E quando chegava a casa pronta, tem filho, tem neto, tem amigos, tem cunhados, todo mundo naquele almoço de domingo. Hoje os casais casam com um apartamento montado, com tudo que tem direito, e no primeiro ano fala, tá faltando alguma coisa. Não é que tá faltando alguma coisa, já começou faltando alguma coisa. Esse que é o grande problema. Então nós temos que voltar ao início, como Jesus sempre falou no Evangelho. Como que era no princípio? Homem e mulher no paraíso. Então o jovem que chega para a menina, ou a menina que chega para o jovem e fala o seguinte, ó, nós vamos se unir. Mas o objetivo é construir uma família, construir um lar. Esse casal jamais vai separar. E esse casal, com cada atrito que acontecer, eles vão realmente descobrir o que é o amor. Porque hoje as pessoas vivem apaixonadas. Ah, eu tenho um grande amor. Passa 2 anos, acabou. Ah, eu tenho um grande amor. Passa 2 meses. O grande amor passou. Passou. Um grande amor se constrói com 30 anos. Não existe grande amor no flash. Não. Grande amor é assim. Quantos anos você tem de casar? 10. Opa, tá crescendo o amor. E você, 20? Opa, tá crescendo. E você? 30? Opa, é um grande amor. Então essa história de falar, eu estou amando muito agora, gente, que é isso? Isso não existe. Amor é uma construção. Amor é algo construído. É algo que você começa a gostar até dos defeitos. Isso é amor. Amor é isso. Amor é você ver o seu cônjuge, você ver os seus filhos e você começar a curtir até a forma de eles errarem. Porque isso acontece no casamento. É a coisa mais linda que tem. Posso dar um exemplo? Pode ser depois do intervalo? Pode, Pode opa. segurar? O Bruno me avisou ali, pastor, que falta 1 minuto para a gente ir para o nosso break. Eu quero mandar um abraço, pastor Tino, então segura nesse exemplo aí, pastor, não vamos esquecer, eu estou curioso. Quero mandar um beijão no coração. Olha aí, Miro, chegou aí um telefonema do Adriano Silva, um grande amigo nosso, pastor Tino. Parabenizou o programa, o irmão Leandro e pastor Tino, e pela escolha do tema, pastor. Parabéns, pastor Tino, obrigado, Adriano. Um beijão no coração. Então, o assunto está quente. Depois do intervalo, o pastor Tino vem com um exemplo. Está muito gostoso. Nós vamos falar um pouquinho depois do intervalo sobre o relacionamento dos pais e filhos. E, se der tempo, também um pouco sobre homossexualidade. Não percam, nós voltamos rapidinho, Bíblia para as Nações, falando hoje sobre família. Eu te aguardo. Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. A sua diversão está garantida. Circuito de Sucessos. Brincadeiras. Músicas. Matérias. Boa noite para você que curte o Circuito de Sucessos aqui na Rede Eco TV, nesta quinta-feira animada. Hoje, no palco do circuito, pop rock, também com um rock que promete mulheres bonitas, porque o circuito está no ar. Todas as quintas às 8 da noite. Apresentação Robson Dias, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz.
sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nosso corpo e nossa mente vivem muito melhor quando são bem cuidados. Quer saber como viver lado a lado com o bem-estar? Assista ao programa De Bem com a Vida. Dr. Luiz Rasante traz dicas importantes e orientações de saúde. Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, 5 anos na Rede Eco TV. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, falo sobre homeopatia, acupuntura, clínica geral, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. De Bem com a Vida, toda quinta, às 7h30 da noite, aqui na Rede Eco TV. É isso aí, voltamos com muita alegria, estamos com muita alegria, sem demagogia, estou muito feliz. Programa Bíblia para as Nações. E para compartilhar dessa nossa alegria, hoje nós trouxemos aqui uma equipe grande. Ó. Olha aí, ó, dá um tchau aí, ó. Olha lá. Eita, o povo tá famoso. É porque eu estava falando, pastor Tino, como o assunto é polêmico, tem que trazer bastante gente, porque se o pau comer, apanha todo mundo, né, pastor Tino? Aí apanha todo mundo, né? Mas que benção. Obrigado, Bruno, Raquel, Gabi, obrigado. Eu quero também falar rapidinho, em 30 segundos, que nós do Bíblia para as Nações temos o apoio da UMIPEM. O que é a UMIPEM? É a União de Ministérios pela Evangelização das Nações. Você quer saber mais da UMIPEM? Mande um e-mail, umipem@hotmail.com. Por exemplo, através da UMIPEM, União de Ministérios pela Evangelização das Nações, nós do Bíblia para as Nações ajudamos um pouquinho só, pastor Tino, crianças lá de Moçambique. Ajudávamos 600 crianças, porém, entre aspas, os pastores, nós perdemos 400 crianças por dificuldade financeira, pastor, em Moçambique, e a UMIPEM que ajuda pesado esse projeto, e nós do Bíblia ajudamos só um pouquinho. Desejamos ir à África, se não formos esse ano, desejamos ir o ano que vem, 2014, para a gente ver de perto este projeto, através da UMIPEM. Então a UMIPEM está nos apoiando, que bênção, União de Ministérios pela Evangelização das Nações, pastor Fabiano e equipe, um beijo no coração, umipem@hotmail.com. Pastor Tino, chegou aqui uma pergunta, eu vou falar da pergunta agora, mas depois a gente trabalha ela, que eu quero o exemplo do senhor, que o senhor ficou de dar o exemplo após o intervalo. Eu quero agradecer a irmã Marlene Tartucci, é nossa irmã, de Santo André, ela parabeniza o programa, muito obrigado, que Deus te abençoe, e quer saber se ele é o pastor Tino, né? Eu tô fora, hein? Quer saber a opinião do pastor Tino em relação à formação de uma família homossexual. A Marlene disse que é contra, tem todo o direito de expressão, e ela quer saber da opinião do pastor Tino daqui a pouquinho, tá bom? Ele vai dar o exemplo, eu tenho uma pergunta para ele. Pode falar, pastor Tino, do exemplo. O casal, o amor vai crescendo, vai aumentando, vai ampliando, através do quê? Às vezes até de algumas manias e alguns defeitos. É o caso do marido que chega em casa e a mulher sempre pede dinheiro para ele. Ele sempre tem a mesma resposta. Eu não tenho. É o caso da mulher que pede para o marido arrumar a roupa e ele não arruma a roupa. Tem pessoas que vê em tudo isso uma dificuldade. Eu acho isso fantástico. O marido que chega em casa e a mulher pede dinheiro para ele não tem, é uma alegria. Se ele mora num condomínio, ele está subindo a escada, ele já vai orando e fala, Senhor, a minha esposa agora vai abrir a porta, vai me dar um beijo e vai falar que precisa de dinheiro. E eu novamente vou falar, não tenho, minha querida, mas eu te amo. Então ele tem que pegar essas dificuldades e transformar isso em amor. É o homem que chega em casa e a mulher reclama porque o filho fez bagunça. Aleluia que fez bagunça. Está cheio de vida, cheio de saúde, está correndo. Então ele tem que pegar tudo isso e transformar isso em amor. Dificuldade em oportunidade. Em oportunidade. Isso é amor. Ela está relacionando
todas as artes do filho. Olha que maravilha, está passando um relatório do que a criança fez. Ele correu, ele brincou, ele brigou, ele fez isso, ele não fez aquilo, ele fez a lição da escola, ele não fez a lição da escola. Ele tem que pegar isso como algo bom, que ele está sabendo o que está acontecendo na casa dele. E aí olhar com aquele olhar de amor, aquele olhar de quando namorava, de quando estava noivo. Fala, minha querida, precisamos dar um jeito nesse menino. Num bate-papo na hora da janta, chegar para a esposa e falar, minha querida, como eu amo você. Por quê? Porque você tem uma virtude que eu não tenho. Qual? Você não desiste nunca. Todo dia você pede dinheiro e todo dia eu falo não e você não desiste. Você é fantástica, meu amor. Ela vai ficar nervosa? Vai ficar nervosa, mas aquece o relacionamento. Pastor, então entendo que uma faceta do amor, eu posso dizer que é a criatividade, então. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Que interessante. Pastor Tino, vamos ver se dá tempo, como o assunto é bom e o horário vai embora, a hora não nos espera. Pastor Tino, em um minuto, pastor, que eu quero explorar o senhor ainda em relação a um casamento homossexual, por exemplo, que tem uma pergunta da Marlene aqui muito interessante, nós prometemos para o nosso público que nós falaríamos sobre isso. Mas em um minuto, pastor, uma dica para os pais em relação à educação dos seus filhos. Andar do lado dos filhos. E os filhos andar do lado deles. Convivência. Convivência. Vai no mercado, vai na feira, vai em qualquer atividade, vai fazer compra, vai passear, o filho tem que estar do lado. Então a base para esse relacionamento aí é o estar junto, por exemplo. Exatamente. Jesus, quando foi e vai voltar em breve, ele diz assim que certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a marca maior de amor e cuidado é estar junto. E se você ama o seu filho tem que estar junto com você. Eu vejo pais querendo fazer compra e não levar o filho. É lá que ele vai educar o filho, fazendo compra. Ele quer sair com a esposa, ele leva o filho. Eu concordo que o casal tem que ter um momento deles. Tem que deixar, por isso que é bom sogro e sogra. É para olhar as crianças mesmo, sabe? Vô e vó, é para deixar lá. Tem que cuidar mesmo. Mas a maior parte do tempo tem que estar junto. Tem que andar. Tem que olhar o filho. Companheirismo, parceria. Tá ali, juntão ali. O filho vai ver o pai nervoso, vai ver a mãe estressada. O filho vai perguntar por que o pai está nervoso. Aí o pai tem que falar a verdade, eu estou nervoso, não pode mentir para filho. Então, essa ideia que muitos têm, pastor Tino, de que o pai tem que mostrar sempre que está bem, que ele é um homem de ferro, ele é o super-herói do filho, ele não pode passar uma imagem de fraqueza, essa ideia cai por terra, porque a relação íntima traz consigo essa visão ampla, né? Eu vejo defeito, eu convivo com a minha esposa, eu vejo defeitos da minha esposa, vejo qualidades, enfim, ela vai ver as minhas fraquezas. Então essa convivência joga por terra um monte de mitos aí, né, pastor? Com certeza, com certeza. O super-homem que as pessoas apresentam é esse homem que você falou. O super-homem, ou melhor, o super-pai que a Bíblia apresenta é totalmente diferente. É um pai que peca, é um pai que erra, é um pai que pede perdão para os filhos, é um pai que está do lado dos filhos e é um pai que tem coragem para falar para os filhos, filhos, eu errei. Filho, papai está nervoso. Filho, papai está estressado. Ajuda o seu pai. Esse é o super-pai da Bíblia. É aquele que a esposa chega para os filhos e fala assim, tá vendo o seu pai hoje? Ele está nervoso. E por que o papai está nervoso? Nós não sabemos, nós vamos esperar que ele vai acalmar e logo, logo ele vai comer junto com a gente, porque o seu pai é normal. Esse é o super pai das Escrituras. Por isso que eu sou apaixonado pelas Escrituras. Porque Deus revela em várias partes da Bíblia famílias cristãs que tiveram um problema e o problema foi solucionado. Porque a grande questão não é ter problema familiar. Problema familiar todo mundo tem. E uma vida sem problema seria esquisito. Né? Sem uma discussãozinha entre marido e mulher, nossa, seria um negócio meio estranho. O gostoso é a solução do problema. O gostoso é você saber que você é um ser errante, que você se arrepende, que você muda de atitude. Com isso você pode agradecer a Deus e saber que Deus é bom e cuida da gente. Como Deus é bom e cuida da gente e admite os nossos erros até, e admite também que nós venhamos a pedir perdão e mudamos de atitude, esse mesmo comportamento que Deus Pai tem para conosco, nós vamos ter com os nossos filhos. Então tem que ser um relacionamento de transparência. Os meus filhos têm que saber quem é o Tino. É até interessante que às vezes eu vou dar palestra e as pessoas envolvem meus filhos e falam assim, como é que é seu pai em casa? Meu filho fala, ele é normal. Ele é normal. O que é um pai normal? Fico nervoso.
Às vezes eu fico nervoso, certo? E às vezes a gente erra. E quando erra, pede perdão. Pediu perdão, resolveu o problema. Então, humildade eu penso que é importante demais nesse relacionamento. Não tenha dúvida. Pastor Tino, um grande desafio. Nós temos aí 5 minutos, né, Raquel? Temos 5 minutinhos para terminar o programa, pastor. Preciso dar um recadinho ainda. Pastor, sim ou não? O senhor é contra? Responda sim ou não. O senhor é a favor de um relacionamento homossexual? Não. Por quê? O senhor tem 1 minuto. Deus criou o homem, como eu falei, o homem e a mulher. E o plano de Deus é homem, mulher, casando. Homem casando com mulher, mulher casando com homem. Mulher com mulher não tem na Bíblia, homem com homem não tem na Bíblia. Como eu sou cristão, eu defendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. Se Deus não deixou relatado isso nas Escrituras, eu sou contra essa união. E não é família. Família é homem, mulher e filhos. O senhor é contra a relação homossexual? Sim. E eu pergunto, pastor, e o senhor tem raiva de homossexual? De forma alguma. O senhor os ama? Claro. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Então o senhor não tem nada contra o homossexual? De forma alguma. Mas contra a homossexualidade? Com certeza. Porque eu sou cristão. Se eu falo que eu sou cristão e eu retiro as coisas da palavra de Deus, eu deixei de ser um cristão. Porque a marca do cristianismo é crer na palavra de Deus e viver segundo as orientações de Deus. E quando eu não consigo viver segundo as orientações de Deus, eu tenho que ter a coragem de dizer o seguinte: estou fazendo isso, mas Deus não se agrada disso. Porque Deus deixou bem claro o que Ele quer que nós façamos na Bíblia e o que Ele quer que nós não façamos. Então, quando nós realizamos algo que Deus é contrário, a Bíblia chama isso de errar o alvo, errar o propósito de Deus. Então, quando nós erramos o propósito, nós temos que ter a coragem de falar: Deus, eu estou errado, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor determina. O que eu não posso é alterar, é adulterar as Escrituras. Isso nenhum cristão faz. 30 segundos, pastor Tino, eu pergunto, qual a palavra que o senhor diz para aqueles que são violentos para com os homossexuais? Aqueles que batem nos homossexuais, por exemplo, a ponto de alguns morrem na mão dos violentos por aí. Qual é a palavra que o senhor tem para esse que odeia o homossexual? Na realidade, ele precisa se converter. Ele precisa ter uma que agride o homossexual. O senhor é contra a violência? Agora, não é só contra o homossexual. Aquele que agride qualquer ser humano, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Deus. Então, qualquer tipo de violência é contra a palavra de Deus. O senhor é totalmente contra a violência? Qualquer tipo de violência. Qualquer tipo, inclusive verbal. Então, na opinião do senhor, não concordar com a homossexualidade ou com o homossexualismo não significa ter raiva do homossexual. O senhor consegue, distinguir. Ou seja, o homossexual o senhor ama. Exatamente. Homossexualidade não. Exatamente. Tanto que Jesus foi bem claro. Ele disse que ele é manso e humilde. Todo cristão deve ter essas características de Jesus. Ser manso e humilde. Quando você não é manso e nem humilde, você tem que rever a sua fé. Talvez você está deixando de ser cristão. Então, todo ser humano que não tem essas características, eu coloco em dúvida se realmente ele é uma pessoa convertida. Porque o cristão de verdade deve amar a todos, né, pastor? Amar a todos. Eu cresci, pastor Tino, minha mãe, por exemplo, ela é católica até hoje, 78 anos de idade, minha mamãe me ensinou desde pequeno: faça o bem sem olhar a quem. Jesus pregava isso, né? É um princípio bíblico, né? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Pastor, nós temos 1 minuto, que pena, o senhor tem 20 segundos para olhar para aquela câmera, se despedir, mandar um beijão, e o senhor vai voltar, hein, pastor? O senhor vai voltar, hein? Poxa. Se Deus quiser, o senhor vai voltar logo. Eu quero agradecer por você estar aí, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha esposa que está aqui, minha companheira, certo? Quero agradecer o Carmina, a Aninha, o Mirinho que foi o homem que me trouxe aqui. O mentor. O mentor de todas essas coisas. E quero dizer para você que Deus ama a família. Deus ama o lar. Deus está interessado na sua casa. Deus está interessado na sua felicidade. E se você obedecer o que está na palavra de Deus, não tenha dúvida, você vai ter um lar bem-sucedido. Sua mulher vai ser beneficiada, seus filhos beneficiados e você vai ser um homem feliz. Porque a Bíblia diz, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Tino, que Deus abençoe o pastor Tino. Ele vai voltar, se Deus quiser, para nos ensinar ainda mais. Eu termino dizendo, depois de uma palestra dessa, de um ensinamento desse, eu costumo dizer o seguinte, que uma família abençoada, um bairro abençoado, uma cidade abençoada, um estado, um país, um continente, uma nação. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, não somente os evangélicos, os católicos, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, cuidemos das nossas famílias. Cuidando da nossa família, como o pastor Tino nos ensinou, sem egoísmo, nós estamos cuidando não só das pessoas do mundo, como do planeta Terra. Que Deus abençoe. Domingo, repetição desse programa. E terça-feira, 10 da noite, programa de esporte Jogada de Fé. Um beijo no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas famílias. Para você que gosta de se divertir, nós temos um programa nada convencional. Divertidas e alucinantes brincadeiras, misturadas com muita música, entrevistas e, é claro, muitas tortadas. Mega Game, uma atração com diversão garantida para toda a família. Suas tardes nunca mais serão as mesmas. Com Alexandre Furtado e Vivi Leiso. Passei essa câmera por ela, pelo amor de Deus. Ai, 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 ui, ui, Viviane Leiso, mas você está um fenômeno, sabia? Sim! Todas as segundas, às 5 da tarde, aqui na Rede Eco TV. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior. Viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Conheça os desafios de quem luta contra o câncer. Davi Arras traz especialistas e pacientes que abordam os mais variados temas, mostrando as dificuldades e superações durante o tratamento. Mas eu vou falar de esperança, de perspectiva de vida. Acelerando pela Vida. Todas as segundas, às 10 da noite. Aqui, na Eco TV.